Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 33ª aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os 7 pecados capitais da comunicação. O operador de telemarketing, o vendedor de varejo, todos eles têm como instrumento a comunicação verbal. E nós vamos falar então de quais os cuidados que nós devemos ter, né, na comunicação em geral. Os 7 pecados capitais da comunicação. O mundo organizacional evoluiu muito e aprendeu que deve evitar erros corporativos, principalmente na comunicação com seus colaboradores. E as equipes e seus membros devem estar atentos a evitar falhas que possam interferir em seu desempenho e evolução profissional, né? Então, o mundo organizacional é o mundo das empresas, é o mundo do trabalho, né? Então, as empresas evoluíram e descobriram que a comunicação é um aspecto relevante nos processos organizacionais. Melhorar a forma como nos comunicamos traz grandes vantagens e auxilia a evitar conflitos e insatisfações em todos os níveis organizacionais. Então já dizia o Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica, né? O que isso quer dizer? Que se a gente não souber se comunicar de forma eficiente, nós podemos ter problemas, né? Não só no mundo do trabalho, como também no mundo pessoal, né? O que se espera dos colaboradores é que haja trabalho em equipe e um relacionamento interpessoal eficiente, contribuindo para o aprimoramento, né, do clima organizacional, onde todos saem ganhando com a harmonia. Então, o ambiente, você já deve ter ouvido falar que o ambiente de trabalho ele pode ser harmonioso ou tóxico. Eu tenho várias amigas e amigos que têm problema de saúde por causa do ambiente de trabalho. Ah, mas como que um ambiente pode ser tóxico, né? Se você tem relacionamentos de trabalho agressivos, né? Com chefias altamente perseguidoras, né? Colegas de trabalho que em vez de colaborar competem entre si, né? Fofoca, panelinhas, tudo isso gera um ambiente muito ruim de trabalho. Então, se a gente tomar cuidado com a comunicação, nós podemos evitar esses ambientes tóxicos. Vimos na aula passada a importância do autoconhecimento. Então, nós estamos falando de vários assuntos, já falamos do autoconhecimento para melhorar as nossas ações no mundo, principalmente na área da comunicação e na forma como percebemos e interpretamos o mundo. Na medida que percebemos nossas particularidades, ou seja, a gente sabe o que nos irrita, o que nos deixa em harmonia, né? Quais são os sentimentos que a gente tem dificuldade de controlar, somos convidados a respeitar as diferenças individuais no mundo do trabalho e a necessidade do cuidado com a forma como apresentamos nossas ideias. Existe uma vertente dentro da psicologia que se chama neurolinguística. E eles falam que as pessoas funcionam diferentes, né? Tem pessoas que são mais visuais, outras são mais auditivas, tem outras que são sinestésicas, depende do movimento, e tem outras que são digitais. Então, por isso que é importante respeitar as pessoas nas suas particularidades, principalmente você que lida com o consumidor final, seja no telemarketing ou na venda direta no balcão. Abordamos a apatia, né, como um desses pecados que pode nos levar a não nos colocar no lugar dos outros, dificultando a comunicação atraente. Falamos também da insegurança que muitas vezes pode nos levar a sermos agressivos em nossa comunicação com os clientes e no ambiente de trabalho. Então nós estamos recapitulando, né, algumas coisas que a gente foi vendo ao longo do curso, né? Impedindo nossa autocrítica e assim melhorarmos. Concluímos falando da impaciência, que é um obstáculo
para atendermos com qualidade, aceitando o processo de maturação necessária aos acontecimentos e também tomar decisões firmes de forma serena, sem atropelos. Vamos prosseguir agora com outros 4 pecados capitais da comunicação, conforme o Reinaldo Polito. Incoerência. Durante uma exposição, não encadear os assuntos dando uma sequência pertinente e complementar, defendendo um ponto de vista para um outro momento contradizê-lo. Então isso que seria uma incoerência. Esse comportamento desperta desconfiança e descrédito, pois as pessoas acreditam que a qualquer momento o incoerente poderá mudar de lado e até terá uma justificativa sem se importar com os desdobramentos das suas atitudes. Incoerência é quando as atitudes andam na contramão das palavras. Márcio Okuni, né? Então, a incoerência é um problema de quem não tem um pensamento organizado. A organização não é só do ambiente de trabalho, é também do pensamento e daquilo que a gente pretende oferecer para os nossos clientes. Devemos estar preparados, né? Então, o treinamento é muito importante nessa hora. Prolixidade. Ser excessivamente longo, cansativo e entediante, né, em uma conversa ou texto. É um dos maiores pecados da comunicação. É aquela pessoa que fala, o desenho representa bem isso, né? Fala e não diz nada, né? Fica cansativo. O político tende a ser prolixo, né? Geralmente o prolixo não reconhece que sua expressão é confusa, cheia de palavras repetitivas ou sem significado importante e que os ouvintes não prestam atenção justamente pela falta de objetividade. Então, se eu quero transmitir uma informação, e está bem claro qual é essa informação, vá direto ao ponto. Economize tempo, né, e desgaste da sua imagem. Então, tem gente que gosta de falar, né? E começa a falar de um assunto, depois entra em outro assunto, e você fica perdido sobre o que esse orador está querendo dizer. Aí começa com o argumento, depois se contradiz, as pessoas abandonam simplesmente. Então, esse é um dos pecados relevantes para quem trabalha com seus clientes. Falar demais, prolixidade, falar demais, sem objetividade. Ignorância. Lá, o conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Buda, olha que palavra sábia. Ignorância, falta de conhecimento, sabedoria e instrução sobre determinado tema, ou mesmo acreditar em algo falso, não tendo discernimento. Saber que existe mais conhecimento e profundidade em um assunto, porém não buscar isso. Então as pessoas que ficam na superficialidade e não conseguem dar solução às questões que os clientes trazem. Saber lidar com os conflitos e administrar as diferenças, usando uma comunicação equilibrada, pode enriquecer a pluralidade da empresa, ampliando seus horizontes e sua visão de mundo. Então, nossa postura tem que ser sempre harmoniosa, né? Buscando dirimir as dúvidas, evitando os conflitos, né? E evitando que os nossos clientes fiquem ainda mais nervosos, né? Nós já falamos em várias aulas sobre essa questão de ter resiliência no tratamento com o cliente. E se o cliente é ignorante, tenha paciência. Você não pode ser. Arrogância caracteriza a falta de humildade. Alguém que não deseja ouvir os outros, aprender algo que não saiba ou estar no mesmo nível do seu próximo. A soberba, a altivez, o orgulho exagerado, a vaidade em excesso em relação ao que sabe ou ao sucesso que desfruta, completam esse pecado. Segundo o cristianismo, um dos 7 pecados capitais é a soberba, que por sua vez inclui a vaidade e a arrogância. Então nós devemos ter humildade. Ninguém sabe tudo. Se você domina um assunto ou um produto e tem uma clientela que te segue, parabéns. Mas você não domina tudo, né?
e em determinado aspecto da sua vida pode faltar conhecimento. E as pessoas, todas elas, né, têm sempre alguma coisa a nos ensinar. Então, por isso a importância da humildade, que vai na contramão da arrogância, né? Humildade, né, que eu acabei de falar, é antevendo. A humildade não é pensar que você é menos, é pensar menos em você, ok? Contraposta à humildade é uma das qualidades mais difíceis de exercer. Porém, humildade não significa ser fraco perante a oposição, né? Que se ocupa no trabalho no mundo. É saber ouvir, ser firme sem passar por cima do outro. É ser reverente e ter o conhecimento exato do que não se é. É viver sem ilusões, alegria, serenidade, paz são os frutos colhidos. Olha que bacana essa imagem mostrando a humildade do elefante, né? A humildade é você se colocar no mesmo patamar que os outros e esquecer um pouco do ego, né? Nós vivemos uma civilização atual, contemporânea, muito reforçada pelas redes sociais para que as pessoas sejam arrogantes, né? A gente vê isso no Instagram, a gente vê isso no Facebook, né? Menos no Twitter, mas em todas as redes sociais a soberba, as pessoas demonstrando o que têm, né? Em detrimento dos demais. Parece um mundo dos sonhos, né? E não é real. Todo mundo tem problemas, não é? Se comunicar bem, promover o bem-estar e atingir os objetivos estabelecidos para si mesmo nos âmbitos da vida pessoal e profissional são qualidades desejadas pelas empresas inteligentes. Um time inovador e vencedor só sobrevive porque alinha firmemente a comunicação pessoal e a mercadológica. O que isso quer dizer? Quer dizer que minha postura é ética como indivíduo e no ambiente de trabalho eu mantenho essa ética e respeito à diversidade. Inúmeras são as pesquisas, treinamento e desenvolvimento. Inúmeras são as pesquisas a apontar o porquê das empresas e instituições se destacarem, embora enfrentem acirrada concorrência. E a resposta está no treinamento e desenvolvimento. Ninguém é obrigado a iniciar uma jornada de trabalho sem saber exatamente quais serão as suas responsabilidades, quais serão as suas atribuições. Então, daí a importância. E mesmo aqueles que já estão trabalhando, se tiverem uma supervisão eficiente, esses supervisores vão identificar pontos de melhoria, né? Tem gente que tem dificuldade na comunicação, tem pessoas mais tímidas, tem pessoas que têm dificuldade na organização, tem gente que tem dificuldade no relacionamento interpessoal. Então, essas pessoas, vale a pena investir no treinamento para que elas sejam aparadas e melhoradas, né? Então, quem não se comunica se trumbica, conforme o Chacrinha. Treinamento e desenvolvimento. No Brasil, dados de 2010, ou seja, 11 anos atrás, da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, ABTD, indicam que 4% do orçamento das maiores empresas nacionais são destinados a treinamento e desenvolvimento. De 476 empresas pesquisadas, o número médio de horas anuais de treinamento são 47, nos colocando entre as maiores médias mundiais. Os programas de desenvolvimento de liderança ocupam o primeiro lugar nos investimentos, seguidos aos temas de trabalho em equipe, gestão de pessoas, negociação e atendimento ao cliente. Como se pode observar em todos eles, o domínio da boa comunicação se faz necessário. Então vale a pena investir, né, no correto uso da língua, na postura, no tom de voz, na capacidade de persuadir usando argumentos corretos. Lembre-se das perguntas corretas que a gente deve fazer para o cliente. Tudo isso é muito importante ser rememorado. O sistema sensório na qualidade do atendimento. Os 5 sentidos no atendimento.
Despertar sentimentos de bem-estar e alegria no cliente é fundamental para que ele volte, não só pelo produto que deseja, mas também pela qualidade no atendimento. Para arraigar na memória do público um serviço inesquecível, nada melhor do que utilizar os estímulos dos 5 sentidos: paladar, olfato, tato, visão e audição. Então, o que significa então arraigar na memória? Significa você gravar na memória das pessoas que você lida aspectos positivos, memoráveis, né? Um serviço inesquecível. Tem empresas que usam para marcar o seu produto, né? Ou a sua loja, o seu ponto de vendas, aromas, né? Até o aroma faz parte do marketing hoje em dia. Vamos ver então como os 5 sentidos podem impactar, né, no trabalho junto ao cliente. Paladar trabalha junto com o olfato, sentindo o aroma, como eu acabei de falar. Sabemos que tudo que comemos tem gosto: doce, amargo, salgado, azedo. E o mesmo acontece com as palavras. Elas também têm sabores, você sabia disso? Que podem ser doces, amargas, azedas, etc. De fato, as palavras provocam uma reação em nosso organismo e com elas nos sentimos bem ou mal. Olha que legal, gente, nós não sabíamos. As palavras também têm sabor. Dependendo da forma como nos comunicamos, podemos ser amargos, podemos ser doces, podemos ser acolhedores, né? Então é sempre importante tomar cuidado com isso. Olfato. O olfato trabalha junto com o paladar. Por isso, quando sentimos o cheiro de alguma coisa que gostamos, nossa boca se enche de água. É importante atentar-se aos seguintes fatores: não use perfumes fortes, dê preferência aos suaves, escove bem os dentes, evite fumar antes de um atendimento e mantenha seu local de trabalho limpo e com um aroma agradável. Não tem coisa mais horrível você procurar um vendedor querendo adquirir algum produto e esse vendedor cheirando cigarro. A boca da gente fica amarga. Eu na mesma hora vou embora, né? Não, professor, mas o senhor está discriminando. Não. O vendedor tem que prestar atenção também nesses aspectos. Por isso que nós estamos falando, né? Isso no caso do vendedor do comércio varejista. Tato, vamos ver, né? Vamos ver como é que o tato impregna na nossa comunicação. Tocar as pessoas tem um significado muito especial. É uma forma de demonstrar amizade, reconhecimento e intimidade e proporciona uma transmissão de energia. No atendimento, o tato está relacionado a 3 aspectos: limpeza e higiene do estabelecimento. Mantenha seu ambiente de trabalho limpo. Limpeza e higiene dos funcionários. Mantenha as mãos sempre limpas, lavadas e o álcool gel próximo. Terceiro, demonstração de carinho. Um abraço, um aperto de mão, muitas vezes, nos passam sensações mais facilmente que as palavras. Porém, sempre deixe que o cliente tome a iniciativa de apertar suas mãos ou abraçá-lo. Muitas pessoas não gostam dessas intimidades. A maior parte das pessoas não gostam de ser tocadas, gente. A coisa que eu mais odeio, eu tenho a impressão que vocês também, você está conversando com alguém, a pessoa fica te cutucando, né? Viu, sabe? Não, é uma falta de respeito, né? Então olha quantas coisas, quantos ingredientes fazem parte do nosso perfil profissional e também da nossa educação, né? A maior parte das pessoas não tem esse traquejo e vão perder vendas, naturalmente. Visão. Além da apresentação pessoal, limpeza e higiene, o cliente precisa ver em você um sorriso sincero e uma expressão de interesse para prestar o serviço. Olha que imagem bacana. Não é legal ser recebido com um sorriso? A gente se sente acolhido e sente que vai ser atendido em suas necessidades. Agora você chega e fala boa tarde, bom dia, e a pessoa nem olha para você, está no celular, ou então de cara amarrada, pronto, né? É a treva, né, gente? Audição.
Saiba ouvir o cliente. Certifique-se de que entendeu sua necessidade. Evite conversas paralelas e tome cuidado com as coisas que fala, seja para o cliente ou para colegas. Então, hoje em dia, né, principalmente na pandemia que estamos vivendo, nós estamos percebendo que as pessoas estão com os nervos à flor da pele. Então precisamos tomar muito cuidado com o tom de voz, as palavras utilizadas, né? Mesmo nos comunicadores mensageiros, né? Quantos problemas de comunicação nós não temos pela forma como escrevemos? Então a comunicação é um aspecto fundamental no atendimento. Vamos agora para a nossa atividade de fixação. Vamos ver juntos as alternativas abaixo. Analise as situações, escolha aquelas que representam o que um profissional precisa fazer para realizar um bom atendimento. No próximo slide, vamos ver a resposta comentada pelo professor para checar se você escolheu a alternativa correta, ok? Então nós falamos alguns conceitos e vamos ver o que nós conseguimos assimilar. Alternativa A, dar ouvidos apenas ao cliente, pouco importa os colegas e superiores têm a dizer. Será que é correto? Só vou dar ouvido aos clientes? Alternativa B, tirar vantagem do sentido da visão, exibindo boa aparência e mantendo a organização do ambiente de trabalho impecável. Olha que interessante. Será que é essa? Alternativa C, ter cuidado ao lidar com os odores considerados ruins, como cheiro de cigarro, pois influenciam no paladar e no olfato. Então, olha que interessante. E a última, ficar atento na reação do cliente ao demonstrar carinho. Alguns simplesmente não gostam de intimidades. Então, como deu para observar, nós temos mais de uma resposta certa. Pensem e vejam quais as alternativas corretas. A, B, C ou D, ou a combinação delas, ok? Vamos ver a resposta. Conforme eu falei, mais de uma resposta correta. Os 5 sentidos influenciam no atendimento, oferecendo tanto para o atendente como para o cliente oportunidades de interpretar comportamentos e situações. Portanto, tire proveito deles para cativar o público. Alternativa correta, a B, tirar vantagem do sentido da visão, exibindo boa aparência e mantendo a organização do ambiente de trabalho impecável. Letra C, ter cuidado ao lidar com odores considerados ruins, como cheiro de cigarro, pois influenciam no paladar e no olfato. E a alternativa D, ficar atento na reação do cliente ao demonstrar carinho. Alguns não gostam de ser tocados, não gostam de intimidade. Então deixa essa iniciativa sempre por conta do cliente. Conclusões deste módulo. Nesta aula, concluímos os 7 pecados capitais na comunicação e, por fim, você compreendeu a importância do uso dos 5 sentidos para melhorar e aprimorar qualidades do atendimento a clientes. Lembre-se, atender os outros é uma atividade muito importante. Faça com simpatia e muito respeito. Nas próximas aulas, conheceremos mais a respeito do público e dos problemas que possam acontecer durante o atendimento e que possa fazer para contorná-los. Ok? Com isso, nós estamos concluindo a nossa 33ª aula, né, do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing, falando dos 7 pecados capitais na comunicação. Muito obrigado pela sua participação e até a nossa próxima aula.